Olá, uma boa tarde para você. O Senado Notícias está no ar e quem está aqui ao meu lado é o Ronaldo Vieira Júnior, que é advogado e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ronaldo é consultor aqui do Senado Federal e hoje vai comentar comigo as notícias e dar esclarecimentos sobre a escolha da nova mesa diretora aqui da Casa, aqui no Senado Federal. Essa escolha está marcada para as 3 horas da tarde, horário de Brasília. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado, Thiago. Boa tarde a você, boa tarde a todos e todas. Obrigado pela sua presença aqui. Quer dizer que hoje, então, a partir das 3 da tarde, se completará a mesa do Senado Federal? Isso, quer dizer, a estrutura de direção do processo legislativo, dos trabalhos legislativos, estará assegurada hoje, concluída hoje, né? Teremos a escolha de vice-presidentes, não é? Os 2 vice-presidentes, os 4 secretários e os 4 suplentes. Qual a importância dessa mesa? Por que ela tem tantas pessoas para participar e representar o Senado Federal? Na verdade, há uma distribuição de atribuições relacionadas ao processo legislativo e essa divisão pretende criar essa especialização. Há a possibilidade de substituição do presidente na condução dos trabalhos, tá? É importante, né? E aí é um papel simbólico importante que haja essa possibilidade de substituição. E não nos esqueçamos também que essa estrutura da mesa do Senado, ela se reflete na comissão diretora que é responsável pela formulação da política administrativa da Casa. Então, há uma dupla relevância a questão do processo legislativo propriamente dito, com as suas especializações e a direção administrativa da Casa. Perfeito. A gente vai entrar já nos detalhes dessa escolha para a mesa diretora, desses outros cargos. Mas, antes de tudo, para os nossos telespectadores, vamos saber um pouquinho sobre os temas atuais do momento. A reforma da Previdência deverá ser a principal proposta do governo neste início de mandato. Ela foi tema de conversa entre o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. A reforma da Previdência deve ser a primeira proposta de emenda à Constituição encaminhada pelo governo ao Congresso. O presidente da Câmara acha que ela pode ser votada ainda em maio, mas é preciso ter maioria de votos. Se a Câmara votar durante o mês de maio, como limite, o Senado vota em junho, julho, porque o Senado é uma casa menor, tem um rito mais curto que o rito da Câmara dos Deputados. O nosso problema não é o regimento. O que nós temos que garantir é voto. Se a maioria dos partidos que defende a reforma da Previdência, essa maioria completar mais de 308 votos, essa é a solução do nosso problema. Sem dar detalhes da proposta, o ministro Paulo Guedes disse que ela deve gerar uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. São 96 milhões de brasileiros economicamente ativos e 46 milhões não contribuem e vão envelhecer. Então, eles vão quebrar a Previdência. Então, o nosso desafio é não só salvar a Previdência antiga, como impedir que ela seja um mecanismo perverso de transferência de renda, como, ao mesmo tempo, livrar as futuras gerações dessa armadilha em que essas gerações passadas, as nossas, caíram, que foi produzir um sistema que piora a desigualdade e, ao mesmo tempo, destrói empregos em massa. Eu aposto com vocês que, se a gente aprovar a Previdência, o Brasil vai crescer nos 12 meses seguintes mais de 6%. A capitalização individual, citada pelo presidente Jair Bolsonaro como principal inovação no sistema previdenciário brasileiro, vem recebendo críticas de especialistas. Espero que o país não embarque nessa canoa que vai beneficiar principalmente o setor financeiro, as seguradoras, um punhado de grandes bancos que vão faturar muito com essas contas individuais. Este outro especialista avalia que a questão da Previdência tem que ser mais debatida com a sociedade antes de o governo apresentar uma proposta. É importante que nós tenhamos uma avaliação mais ampla sobre as contas da Previdência, né? Nós temos um relatório da CPI da Previdência que apontou, por exemplo, que não há déficit no regime geral. Então, há um desencontro de informações, é necessário que isso seja avaliado de maneira absolutamente criteriosa para que se crie políticas públicas com o objetivo de sanar o problema do déficit, caso ele seja existente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que quer rapidez na tramitação da reforma da Previdência após a votação na Câmara dos Deputados. A gente vai construir com os líderes partidários para que essa reforma tenha celeridade nas comissões e no plenário para sua votação. O Brasil precisa dessa reforma, os estados estão amargando uma crise nunca antes vista na sua história e o Senado é a casa da federação, que representa os estados. A gente precisa dar uma resposta.
E nesta manhã, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu o ministro da Justiça, Sérgio Moro. No café da manhã, eles discutiram o pacote anticrime proposto pelo governo. Os dois conversaram sobre segurança pública e combate ao crime organizado. Moro encaminhou ao Congresso um pacote de medidas com propostas de mudanças na legislação. O objetivo é o combate à corrupção e ao crime organizado. O ministro da Justiça propõe mudanças na lei para combater essas organizações. E uma das propostas é de que fique explícito na legislação que tanto as facções do tráfico quanto as milícias sejam classificadas como organizações criminosas. A primeira reunião de líderes da nova legislatura avançou na escolha dos nomes para compor a mesa do Senado e também para presidir as comissões temáticas da Casa. A eleição para a escolha dos integrantes da mesa, como falamos, ocorre daqui a pouco às 15h. Que partidos estarão representados na nova mesa diretora do Senado e nas presidências das comissões? Esse foi o principal tópico da reunião. A eleição da mesa está marcada para esta quarta-feira, às 15h. O regimento do Senado diz que nessa formação deve ser assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e blocos parlamentares. Ao sair da reunião, o presidente do Senado falou que a negociação está quase fechada. O que teve é um diálogo aberto e franco em relação à participação dos partidos. Tanto é que ainda não se consolidou hoje a composição completa da chapa, por conta de que eu ainda preciso conversar com o PDT e com o PSB para construir essa composição. A gente convidou o PMDB para participar da mesa e o líder, Eduardo Braga, aceitou o convite. O PSL deverá ter uma vaga de comissão, na presidência da comissão, e vai compor a mesa assim como os outros partidos. Mas os comandos das comissões ainda não estão definidos. E um especialmente está gerando polêmica. O da comissão mais disputada, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A presidência da CCJ nós conquistamos nas urnas, quando ficamos com a maior bancada no Senado da República. O que nós estamos discutindo são as proporcionalidades oriundo do voto popular que nós alcançamos em 7 de outubro e cada um dos partidos também alcançaram. Uma comissão que é central aqui na definição de indicação para ministro supremo, indicação do Procurador-Geral da República, indicação de membros aos Conselhos Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público e tribunais superiores, ter alguém que esteja envolvido em processos judiciais no Supremo. Não é razoável. Aí, me permita aqui o parêntese, essa é a posição da Rede de Sustentabilidade. 13h38 em Brasília. Estamos aqui com o Senado Notícias, tratando da eleição da mesa diretora do Senado Federal. Vamos conversar então com a repórter Carla Benevides, que tem mais informações sobre a escolha. Ela está lá ali em frente à presidência do Senado. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos telespectadores da TV Senado. Pois é, a expectativa é que seja lançada uma chapa única para a eleição da mesa diretora do Senado. E essa composição foi acordada ontem numa reunião de líderes e a ideia é que o PSDB fique com a primeira vice-presidência, o Podemos com a segunda vice, o PSD com a primeira secretaria, o MDB com a segunda e o PSL com a terceira secretaria. A quarta secretaria ainda está sendo definida, mas deve ficar entre o PT e o PP. E quem perder essa disputa fica com a primeira suplência. As outras 3 suplências ficam com PDT, PSB e PPS. André. Ô, Carla, eu queria perguntar para você o seguinte, você que está entrevistando os líderes aí, não é verdade? As lideranças dos partidos que estão fora ainda dessa composição, não é? Elas estão satisfeitas com esse acordo aí que foi feito? Pois é, Tiago, eu vou conversar com o líder do PSD, que é o senador Otto Alencar, e ele vai ficar o partido dele fica com a primeira secretaria. Vamos saber dele como é que está essa negociação. Senador, todos os partidos estão tranquilos em relação a essa composição que foi formada, essa chapa única que foi formada? Olha, ontem a reunião liderada pelo presidente Davi Alcolumbre foi uma boa reunião, que teve um entendimento e acalmou mais o que foi aqui a eleição para presidente do Senado Federal. Eu considerei que a chapa única, que está sendo através do entendimento, é bem apropriada para esse momento, para o Senado Federal, ter a eleição da mesa,
para nós começarmos logo a definir as comissões e colocar o Senado para funcionar. O momento exige isso de nós, até porque são várias matérias que vão tramitar agora no Congresso Nacional e, consequentemente, no Senado Federal, que precisa desse funcionamento mais que imediato. Nós indicamos o senador Sérgio Petecão para ocupar a primeira secretaria, o que foi aceito pelo presidente. Eu creio que será também por parte dos outros partidos, de acordo com a combinação que foi feita, levada em consideração. Essa é a nossa expectativa. Senador, mas o critério da proporcionalidade partidária não foi só esse critério que foi levado em consideração para a composição dessa chapa única? No regimento diz que pode ser levado em consideração o critério ou não. Então, as eleições para presidente tiveram as suas consequências e, consequentemente, teve algumas alterações do que seria o critério da proporcionalidade, o que já aconteceu em 2015 na eleição do senador Renan Calheiro contra o senador Luiz Henrique. O PSDB apoiou o Luiz Henrique, outros partidos apoiaram, e também não foi cumprido à risca a proporcionalidade. Senador, se confirmar essa composição que foi eleita mais tarde, vai ser a primeira vez que a mesa do Senado vai ter, não vai ter partidos iguais comandando vários cargos na mesa, né? Sem dúvida, mas isso não vai alterar de maneira nenhuma o funcionamento daquilo que é o coração do Senado Federal, que são as comissões. Nós vamos procurar fazer a composição das comissões na próxima terça-feira, de acordo com o presidente, às 15 horas aqui no Senado Federal, indicar os membros das comissões, aqueles que vão presidir as comissões e ter o funcionamento regular. É importante que o Senado possa funcionar à sua plenitude. E uma das coisas mais importantes que se decide mesmo aqui, as matérias, é o funcionamento correto e regular das comissões e depois do plenário do Senado Federal. A mesma tranquilidade que foi para se formar essa chapa única, vai ser possível fazer assim nas comissões também, nas 13 comissões temáticas? Eu creio que sim, tem espaço para todos os partidos, né? Os partidos vão trabalhar e vão indicar aqueles que vão preferir a atividade nas diversas comissões do Senado. Nós temos necessidade de participação de todos os senadores, até porque eu já fui presidente de comissão 3 vezes. Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, Agenda Brasil, depois a CCT, e nós ficamos correndo aqui de uma comissão para outra, porque são 81 senadores com as mesmas atribuições praticamente que tem a Câmara Federal, são 503. Então, trabalho aqui que não falta, é trabalhar e procurar fazer aquilo que é mais importante e contemporâneo para as necessidades sociais do povo brasileiro. Senador, a eleição é daqui a pouco às 3 horas da tarde. Esse acordo está tranquilo ou podem acontecer surpresas lá? Eu acho que está tranquilo, vamos ver, está tranquilo. Mas sempre haverá aqui e ali uma colocação que possa tensionar, mas nós vamos procurar resolver isso com muito mais tranquilidade, sem os problemas que tivemos na eleição da escolha do presidente Davi Alcolumbre. Senador, muito obrigada pela sua participação. Tiago. Obrigado, Carla. Obrigado ao senador. E como você vai ficar aí, não é, Carla? Se tiver alguma informação nova, pode chamar a gente que você traz aqui para os nossos telespectadores. Tá certo. Ronaldo, então, pelo que a gente está vendo aí, pelo menos para hoje, o clima é bem tranquilo, bem ameno. Parece que se fala até em uma chapa única. Tiago, esse ponto é um dos pontos mais interessantes no que diz respeito ao funcionamento do Senado e do Poder Legislativo. Porque a Constituição e o regimento interno trazem duas balizas. De um lado, a questão da proporcionalidade. A proporcionalidade que a Carla bem tratou, que o senador Otto bem tratou, na verdade, ela é, ao fim e ao cabo, uma manifestação da soberania popular. Quer dizer, os partidos que tiveram mais votos nas eleições têm as maiores bancadas, podem compor blocos partidários também, e essa valoração tem que ser considerada. Esse peso da soberania popular tem que ser considerado. Por outro lado, tanto o regimento quanto a Constituição prevêem a eleição. Os senadores, legitimados pelo voto, num órgão colegiado, vão escolher os seus órgãos diretores, tanto nas comissões quanto no plenário, e eles têm direito a fazer essa eleição. Então, a ponderação, a modulação entre a eleição e a proporcionalidade, você não pode tensionar para a proporcionalidade pura, nem para a eleição pura, porque senão você acabaria mitigando um ou outro dos grandes princípios que são os organizadores do funcionamento. Então, na verdade, todo esse processo de negociação, e essa é uma casa política de negociação, ela visa buscar
um ponto médio entre a questão da proporcionalidade e a questão da eleição prevista para a representação dos senadores. No caso da mesa diretora, isso parece estar bem pacificado. Na sua opinião, os senadores conseguiram equilibrar bem essa balança? Parece que sim, né? Parece que houve um grande acordo, inclusive com as forças que disputaram a eleição presidencial, foi uma eleição bem disputada, parece que se chegou a um bom termo, né? Quer dizer, não adianta você também tentar buscar a potencialização máxima da proporcionalidade sem que isso consiga se reverter nos votos. Então, essa negociação, essa composição parece possível. O MDB, por exemplo, que tem a maior bancada aqui na casa, ele vai ficar com uma das vice-presidências, né? Então, também foi considerado nessa colocação. Parece que o PMDB, Tiago, não sei se eu estou enganado, ele fica com a segunda secretaria, não é isso? Pelo acordo que está sendo costurado. Enfim, mas o importante é que... A segunda secretaria, exatamente. Importante é que o PMDB, o Democratas, o PSDB, o PDT, o PT, todos os partidos que têm uma bancada significativa, eles têm um assento na mesa diretora. E isso faz com que haja uma sinalização no sentido da proporcionalidade, né? Quando a Constituição e o Regimento falam assegurar a proporcionalidade tanto quanto possível, é claro que o norte que está colocado é a proporcionalidade. E é razoável que seja assim, né? Porque, na verdade, você está valorando o voto da população, né? Mas há situações em que não pode ser uma proporcionalidade tão extremada. Então, essa é a necessidade de composição. Agora, lá nas comissões, eu chamaria de um terceiro round, né, de disputas, né? Aliás, essas escolhas ficaram das comissões apenas para a próxima terça-feira. O senhor acha que vai ter esse mesmo clima de entendimento para as comissões? Tomara que haja esse entendimento, né? Há algumas comissões, por exemplo, nesse ano a gente viu as matérias, né, que foram veiculadas antes sobre as grandes reformas constitucionais que vão necessitar de proposta de emenda à Constituição. A CCJ tem um peso muito grande no debate das propostas de emenda à Constituição, né? Ela só passa, a proposta de emenda à Constituição só passa no âmbito das comissões na Comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão que tem um peso muito importante. A Comissão de Assuntos Econômicos também, a Comissão de Relações Exteriores, enfim, são vários espaços onde o trabalho efetivo no dia a dia do Senado é feito, em que a direção é fundamental para pautar as matérias. Quer dizer, o reflexo que há da atuação, da necessidade, da importância da mesa no plenário, isso se reflete nas comissões, na composição das mesas, né? Tá certo. Mas, assim, na escolha ou nas negociações para a mesa diretora do Senado, também entram em jogo as escolhas já nas comissões? Já se pensa nisso quando se constrói um acordo? Imagino que sim, Tiago. E a gente falando nessa modulação, né, nesse algodão entre os cristais, leva-se em consideração a composição da mesa e para sinalizar a composição das comissões. Se você analisar estritamente os termos do regimento interno, não há uma necessidade, uma previsão de compensação, né? Quer dizer, a proporcionalidade é respeitada na composição da mesa do Senado e a proporcionalidade deve ser respeitada em cada mesa de cada comissão, em cada direção de cada comissão. Mas, evidentemente, que todo esse trabalho, essa articulação política para que todos sejam acolhidos nesse debate, nessa representação, nessa direção, isso entra em consideração. O que você está dizendo para mim é que pode haver disputa por algumas comissões, no voto, inclusive. Acredito que sim. Como houve no plenário do Senado, quer dizer, tudo pode acontecer. Historicamente, há debates, há disputas, há candidaturas avulsas, nem sempre todo o pactuado, todo o desenhado, ele se reflete na composição, lá na disputa diária. E como você bem destacou, além da Comissão de Constituição e Justiça, imagino que a Comissão de Assuntos Econômicos seja também, não é? Ela sempre teve, são duas das mais importantes, todas têm seu peso, todas têm a sua significância, elas são especializadas por matéria, né? Os telespectadores que não estão muito familiarizados com a tramitação das matérias no Senado, elas são especializadas por matéria, questão ambiental, fiscalização do governo, educação, saúde, todos os temas de grandíssima relevância para o país passam pelas comissões, mas, historicamente, essas comissões de assuntos econômicos e Constituição e Justiça, pelos temas que elas abarcam, elas têm um peso diferenciado na composição aqui do Senado. A gente vai aprofundar também esses assuntos daqui a pouco, mas vamos falar um pouquinho sobre uma inovação que o Senado está fazendo aqui, junto com a Câmara dos Deputados, para facilitar o acompanhamento pela população. A partir de agora, os projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e projetos de decreto legislativo vão ter o mesmo número de identificação, tanto aqui no Senado como na Câmara. Antes, os números mudavam quando uma proposição passava de uma casa para outra. E a repórter Milena Galdino explica.
Entrando na Câmara ou no Senado, o número vai ser o mesmo, independentemente da casa onde ele está tramitando. Isso é bom para aquele pessoal que faz botões, panfletos, cartazes, pedindo, por exemplo, a aprovação de uma PEC. A cada mudança, mais gasto de gráfica, mas agora eles não vão precisar mudar todo o material, porque nada muda quando a proposta vai de uma casa para outra. E você, onde você ganha? Na transparência. Essa é a sua chance de acompanhar e de não perder nada que acontece aqui no Congresso. A gente se fala. E todas as propostas apresentadas já a partir de fevereiro de 2019 já vão estar no novo sistema. Para explicar as mudanças, foi elaborado um site, senado.leg.br/simplificou. Segurança pública e reforma da Previdência são prioridades do governo e de grande parte dos senadores na agenda legislativa deste ano. Desenvolvimento regional, endividamento dos estados, educação e até a questão das barragens que veio à tona com a tragédia de Brumadinho vão entrar também na pauta. Prioridade no governo, a reforma da Previdência, que deve ser encaminhada ao Congresso nos próximos dias, é vista como prioridade também por muitos senadores. A reforma da Previdência é a mais importante, a mais premente de todas, por uma boa causa, que é exatamente porque nós estamos vivendo mais. Se estamos vivendo mais, as regras têm que ser adaptadas ao momento que nós estamos vivendo. É uma questão matemática. Fosse quem fosse o presidente, essa reforma teria que ser feita e tenho certeza será feita. Aliás, já devia ter sido feita no governo Temer. Outra pauta que coincide com a pauta do governo é a da segurança. O projeto anticrime, que deve ser encaminhado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso, endurece as regras de combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos. Propostas defendidas também por muitos novos senadores. Como representante do Estado, do Rio de Janeiro e dos municípios, nós temos que ver o que é prioridade no Rio. A vocação do Rio é o turismo e o maior ofensor ao turismo é a violência. Então a nossa prioridade no Rio passa pela segurança pública. Eu, na magistratura, combati a criminalidade organizada e a corrupção e pretendo trabalhar no Senado Federal com a mesma bandeira. Hoje, quem cometeu o assassinato, certo? Ele tem uma prorrogação de pena de 2 quintos, 3 quintos. Eu quero acabar com essa prorrogação de pena. A educação é outro tema que terá defensores fiéis na casa. Primeiro, nós temos que forçar para que seja executado o Plano Nacional de Educação. Segundo, nós temos que implementar imediatamente a reforma do ensino médio, que eu tive o privilégio de presidir a comissão. Com muitos estados e municípios passando por sérias dificuldades financeiras, as mudanças nas regras fiscal e tributária também vão fazer parte da pauta legislativa. Então nós estamos conversando com vários governadores e essa é uma das pautas que nós queremos defender aqui no Senado Federal, juntar forças dos governadores de todos os estados devedores, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, enfim, vários estados, junto com os senadores, fazer essa grande força na renegociação da dívida dos estados. Desenvolvimento regional e incentivos aos pequenos e médios empreendedores estarão na agenda. Queremos falar, por exemplo, de bolsas regionais de valores, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, por que não? Para atender justamente a um mercado secundário que quer captar dinheiro no mercado, ter acionistas e não tem cacife para entrar numa Bovespa, numa B3, por exemplo, como hoje. O rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, também deverá trazer para o debate a questão do licenciamento e fiscalização de barragens no setor de mineração. O governo disse que vai rever a Lei de Segurança de Barragens. Aqui no Senado já existem assinaturas suficientes para criar uma CPI que apure as causas e os responsáveis pelo rompimento na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Nós temos que estudar, reunir, fazer essa CPI para punir pessoas. Não pode só punir a Vale naquilo que ela tem que pagar de indenização das casas, das pessoas que perderam suas vidas. O que aconteceu no meu estado, Minas Gerais, não pode se repetir, não só em Minas, mas ao Pará, por exemplo, que se tornou agora o grande foco da mineração brasileira. Muito bem, 13 horas e 54 minutos aqui em Brasília. Nós estamos conversando sobre a eleição, o término da eleição para a mesa diretora do Senado. Estou aqui com o consultor Ronaldo, aqui do Senado Federal. E vimos aí nessa matéria, Ronaldo, que existem vários temas
que dependem de mudanças na Constituição. Você é um especialista nela, na nossa Constituição, e diga para mim, é possível mexer com a Previdência, mexer com a questão da maioridade penal, com a questão do porte de armas, sem mexer na Constituição? Tiago, são questões muito complexas, muito polêmicas. Há vários pontos da reforma previdenciária, da questão da segurança pública, da questão da maioridade penal. Todas essas questões têm reflexo na Constituição Federal. Há uma pressão legítima de quem ganhou as eleições, o presidente da República, o governo, querendo que essas reformas sejam feitas com a maior celeridade possível. De uma forma bastante usual, é utilizado como parâmetro de avaliação da atuação do Congresso o tempo de tramitação das matérias, cobra-se muita celeridade na tramitação das matérias, mas é importante deixar claro que a complexidade de alguns temas impõe um aprofundamento de debate, né? Impõe a consideração das várias questões regionais, questões locais. Pois é, eu queria saber, você acha que dá tempo até o primeiro semestre, que é quando dizem os analistas políticos que o presidente tem quase que poderes imperiais de conseguir avançar várias das suas medidas ou dos seus projetos? Há tempo para tratar de tantos temas ou realmente o governo vai ter que escolher um? Tiago, pelo histórico, né, a questão de achar, quer dizer, a avaliação do que sempre ocorreu no parlamento com essas grandes questões, com essas grandes reformas que impactam a vida das pessoas, que impactam o tempo de trabalho, que impactam o tempo de contribuição, que impactam a aferição do início dos trabalhos, trabalhadores rurais que não tiveram contribuição, os trabalhadores urbanos, os servidores públicos. Há uma série de variáveis que devem ser consideradas, né? E eu acho que essa fixação de um prazo é uma fixação de um prazo que pode ser uma tentativa, né? Tentativa, né? Mas assim, pela complexidade e abrangência dos temas, a gente vê que vai ter muito debate por aí. Tá certo. Bom, esta é a maior renovação do Senado desde a redemocratização do país. Dos 54 senadores eleitos em outubro, 46 são novatos, o que muda a composição dos partidos dentro da casa. Mas não foi só a surpresa das urnas no ano passado que alterou a correlação de forças no Senado. Senadores que venceram eleições para o Poder Executivo e trocas de legenda também colaboraram para essa mudança. 3 senadores assumiram governos estaduais em 1º de janeiro e as migrações partidárias de 2015 até agora foram 55 no total. Com os senadores novatos, chegam também 2 novos partidos, PSL e PSC. Já o PCdoB, o PSOL e o PTB deixam de ter representantes na casa. Assim, o número de legendas no Senado vai para 16. O MDB continua sendo a maior bancada, está com 13 integrantes. Em seguida vem o PSD, com 10 representantes. A terceira maior legenda é o PSDB, que ficou com 8 parlamentares. Depois vem o Podemos, com 7 senadores, PT, DEM e PP com 6, PSL e PDT com 4, PPS, PSB, PROS e Rede com 3 parlamentares, PR com 2, PRB e PSC com apenas 1 representante cada e 1 senador está sem partido. Bom, 13 horas e 59 minutos em Brasília. Por enquanto, a gente fica por aqui. Em seguida, você assiste ao programa Cidadania. O historiador e consultor legislativo Gilberto Guerzoni vai explicar para você como funciona o Senado, de que forma as propostas tramitam pelas comissões até a aprovação em plenário. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E daqui a pouco, às 2h30 da tarde, eu e o Ronaldo voltamos aqui para comentar essa escolha da mesa diretora do Senado. Muito obrigado pela sua companhia e uma boa tarde para você.